Vamos falar agora sobre uma trend que vem chamando a atenção por colocar em risco a vida de muitas pessoas. Considerada como uma brincadeira, que não é uma brincadeira de péssimo gosto, tá? Que de inocente não tem nada, e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora para que a Maria explique para a gente como é que é feita essa brincadeira tão perigosa e que já causou problemas seríssimos e irreversíveis em algumas pessoas que acabaram entrando nessa trend, que eu não tenho como usar outra expressão a não ser imbecil. Maria Maciel, é você. Pois é, Wilson, olha, e é uma brincadeira que deixa nós, pais e mães, de cabelo em pé, sabendo que pode acontecer, né? Numa brincadeira aí na escola, com os amigos, na rua. Como é que é essa trend, né? Essa tal da brincadeira? Ficam 3 pessoas, 2 pulam e o que está no meio, quando ele vai pular, um que está no lado dá uma rasteira. E aí esse do meio, essa pessoa que está no meio, acaba caindo de costas. E é justamente essa queda que é muito perigosa, porque pode até mesmo levar à morte, traz uns sérios problemas. E é sobre isso que eu converso agora com o pediatra Cláudio Soriano, né? Ele que fala também sobre os riscos, né? Doutor, o que acontece quando se leva uma queda assim, de costas, né? Primeira coisa é que a pessoa pode bater a cabeça. Boa tarde. Boa tarde. O traumatismo craniano, ele é um problema muito sério, né? Porque a pessoa caindo de costas, a tendência é essa pancada ser toda nessa região occipital. Então, pode fazer um quadro desde a perda de consciência na hora, como hemorragia intracraniana, né? Então, isso pode levar a sérios danos, né? Lembrar que é uma área muito sensível, a criança pode desenvolver logo depois os olhos, né, ao redor dos olhos arroxeados, ou então atrás da orelha, ou até a perda de líquido, de sangue mesmo, tanto pela orelha como pelo nariz. Ou seja, são quadros que podem ser bem exuberantes, mas também pode ser um quadro mais leve e que pode enganar. De repente, a criança começa a ficar sonolenta, o nível de consciência vai caindo. Então, o traumatismo, a própria cinética do trauma, como a gente chama, já chama atenção para a possibilidade de ser um traumatismo craniano muito grave. Na observação, levando para a assistência hospitalar, na emergência, é importante que essa criança, que esse adolescente seja observado nas próximas horas e a gente faz uma avaliação criteriosa chamada avaliação da escala de coma de Glasgow, onde você avalia a partir da abertura ocular, da resposta motora, da resposta verbal e vê a observação dessa criança. Muitas vezes precisando de uma tomografia de urgência, uma avaliação, né, mais acurada desse quadro. Agora, quando não há essa queda não provoca a pessoa não bate a cabeça, mas pode, por exemplo, fraturar um braço, dependendo da forma como cai. Isso até na tentativa de se defender. Se ela cai, né, com o cotovelo, ela pode fazer uma lesão grave do cotovelo, ou tentando se apoiar num punho, faz também uma lesão que pode fazer uma fratura em rotação. Então, isso são fraturas sérias, né, fraturas que podem levar a uma necessidade cirúrgica urgente e é um retorno, digamos assim, às atividades normais com mais dificuldade. Então, quer dizer, são muitos transtornos que podem acontecer com a brincadeira irresponsável. Agora, o que fazer, né? Nós que somos pais e mães, a gente não tem muito o que fazer além de conversar, falar, mas isso é importante. Essa conversa diária com os filhos, os cuidados. Isso. É importante deixar claro que para os pais, de sempre conversar com os filhos de que o seguinte, saber que a liberdade, a brincadeira deve respeitar a integridade física e a saúde mental, tanto da própria pessoa como do outro, né? Ter uma visão de empatia e compaixão é importantíssimo. O grande problema é entre criança e adolescente, a queda é a maior causa de internamento por acidente, né? Quase 50% de todos os internamentos por acidente são as quedas, que pode ser da própria altura, né, também. Então, veja que é uma situação muito grave, né? A prevenção é a verdadeira vacina para essas questões graves. O traumatismo craniano, na criança, é muito mais grave do que no adulto. Pode acontecer, o próprio peso do cérebro é bem maior, então, quando a criança cai, a tendência é a cabeça bater no chão, então é uma situação muito séria.
Obrigada, então, pelas informações, esclarecimentos importantes sobre esse tipo de queda, desse tipo de acidente. Agora, Wilson, a gente vê que nesses casos dessa brincadeira, os dois que estão na ponta, eles sabem o que estão fazendo. Tanto é que o do meio é pego de surpresa, vai pular na inocência e acaba levando essa rasteira. Então, é importante sempre isso, né? Conversar com os filhos e, se acontecer alguma coisa, sempre falar com os pais, porque muitos desses, às vezes, acontece esse tipo de brincadeira. Na hora não acontece nada e não conta para os pais o que aconteceu, que levou uma queda. Então, tudo isso faz a diferença também no socorro, porque muitas vezes os sintomas podem aparecer horas ou mesmo dias depois. É com você aí no estúdio. Perfeito, muito bem, Maria. Agradeço ao Dr. Cláudio Soriano, pediatra, pelas informações importantes. É uma brincadeira completamente sem graça e diga aos seus filhos se isso aqui se acham bonito. Várias pessoas ficaram, inclusive, paraplégicas ou até morreram com essa brincadeira sem graça, tá? Terrível mesmo.